Depois que o Sonic Mania foi lançado, muitas pessoas se perguntaram como seria o futuro dos fangames e mods em cima do Sonic, já que a maioria era hack ROM feita em cima do Sonic do Mega Drive. Só que o Sonic Mania tem muito mais possibilidades. Estamos falando aqui, cara, de um jogo que praticamente foi lançado na mesma geração de consoles e PC, sem limite de hardware, ou seja, tudo que você quisesse modificar no jogo só seria limitado pela sua capacidade de modificar. E aqui você tem um jogo muito mais que completo, o Sonic Mega Mix Mania. Aqui você pode jogar com Sonic, Tails, Shadow e até o Might num combo de 5 personagens em cima de uma versão refeita, ou melhor, quase que remake, em cima da melhor hack ROM que foi lançada lá na época do Mega Drive e o auge dos mods do Sonic. E é sobre ele que eu vou falar agora. O jogo ele é bem de cara, né? Porque ele fala pra você um grande tutorial que é em cima da Green Hill, só que no pôr do sol. O Sonic tem tipo um dash no ar, como se fosse um home attack, mas não é nada demais. O Tails aqui ele voa, mas você pode fazer ele parar de voar. Inclusive, ele tem uma habilidade bastante interessante. Ele tem uma rabada lendária. Lapada seca. Esse poder aqui é tão inacreditável que faz os Badniks virarem anéis. E já dá uma prévia do que podemos esperar dessa fangame. Até porque o Tails tem um super pulo também, que saiu lá do Sonic Advance. Além disso, estamos falando também do Knuckles, que pode se jogar no chão, numa super enterrada para liberar caminho. Ele pode planar e cancelar o planador dele. Também tem o Might, que consegue derrubar muitos blocos no chão, e além daquela enterrada, ele quica na parede. Só que o que é especial mesmo é o Shadow. Ele tem um pulo duplo, só isso, para deixar o jogo mais fácil do que nunca. E aqui começamos em Sunny Shores, que parece uma versão mais diferenciada da Grey Hill Zone, só que é uma ilha nova, né? Pelo menos a ideia desse jogo é ser um jogo novo. Só que é engraçado porque estamos falando aqui de um jogo novo que tem o Shadow jogável. Essa primeira fase tem tudo que é de bom em um mundo que conhecemos com os jogos do Sonic. Inclusive, aquele caranguejo retorna aqui, só que ele tem uma defesa mais ampla, tem que pular 2 vezes nele pra conseguir atacar, meu Deus. E olha que essas fases são bastante longas, e eles reaproveitaram praticamente tudo que tinha lá no Sonic Mania. Até o monitor do Eggman tá aqui. Não vá pular nele achando que você vai dar uma vida pro senhor Bigodão. A segunda fase é mais insana, porque parece que entra na parte mais profunda da floresta. Inclusive, além de madeireiras, tem até um pica-pau aqui, cara, que fica picando num tronco de coqueiro que solta bombas. Além disso, aqui tem um monte de madeireira que pode tentar acabar com a vida do Shadow, que é difícil, mas, pô, ele tenta. Mas, pô, essa é a primeira fase, tem que aproveitar o momento de velocidade que ela permite ter, mesmo sabendo que o jogo vai te jogar de bang jump pra perder o escudo elemental de propósito. E na hora do chefe, aparece aqui 2 robôs que ficam quicando com espinhos em volta do seu corpo. É tosco, mas é facinho de vencer. Aqui finalmente chegamos na Dark Fortress, onde o Knuckles começa a quebrar todo o cenário. Ela parece uma fase de ruínas antigas, com vários totens pra poder chamar de seu, blocos e lava pra caramba que desabam em cima de você, e eu estou aqui jogando de Knuckles, porque o Knuckles consegue ficar flutuando nesse cenário lindo, que você fica dividindo entre parte externa e parte interna, mas pô, não tem nada demais nisso tudo. A mecânica nova é que aqui você pode ficar empurrando uma bola de demolição, que não vai fazer muita diferença pra você, é só pra poder liberar o caminho. Tanto que o segundo ato quer colocar você de cara com um monte de badnik que explode, como aqueles caranguejos que saíram lá da Lava Reef, ou minhocas que surgem atrás de espinhos. E se você tá achando essa fase meio familiar, ela é inspirada na Maple Zone do Sonic 1 do Mega Drive. Tanto que é a segunda fase que deveria aparecer no jogo, né? Inclusive, encontramos aqui uma estátua de Hades, no meio de uma erupção. Não sabe quem é esse cara? É o vilão lá do clássico Altered Beast, que já foi o principal jogo da SEGA antes do Sonic. Mas a erupção é de boa pra poder fugir, tanto que na saída tem vários loops pra pegar alta velocidade. Só que tem um problema, quando você termina o segundo ato, já parte pra placa de final do ato, então já dá pra imaginar o que está pra vir, né, meu amigo? Agora eu vou com o Might em Mist Maze, uma fase subaquática, onde você fica preso, quase se afogando. E é bom tá de Might porque dá pra sair escalando aqui pro topo da fase. Mas se você não tiver com ele, não tem problema, porque, tipo, tem vários caminhos alternativos dependendo do personagem que você tá jogando. Só que ela fica te empurrando pra tudo quanto é lado. A mecânica dessa fase aqui é você ficar empurrando uma espécie de plataforma que serve como impulso. É quase uma mola, só que disfarçada. E aqui é meio complicado porque tem badnik que empurra essa mola, tem também várias estátuas de gárgulas que deveriam cuspir bola de fogo, mas alguém percebeu que espinhos seriam mais condizentes com essas gárgulas, até porque é meio irônico lembrar que estamos falando de uma fase de água e lançar bola de fogo embaixo de água não faz sentido. Não é verdade, Super Mario?
O que me deixou meio bolado nessa fase é que você começava embaixo dela, mas eu ficava meio perdido tentando achar uma saída alternativa. Não mudava muita coisa não, tanto que tem momentos que você fica indo pra fora da fase, na parte externa, tentando subir numa gangorra, balançando aqui de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, pra descobrir que tem que ficar quicando mesmo com o Knight aqui. Eu fico imaginando, se eu tivesse com o Sonic, o que teria acontecido. Tanto que a parte final pra sair desse ato, nossa cara, um desespero. O segundo ato da Misty Maze já fica um pouquinho mais interessante, porque parece que tá rolando um céu estrelado, como se tivesse chegado numa área mística. Só que não se engane, tem elementos da Oceano de Óleo reaproveitados aqui, tais quais que são os polvos Badnik e também o óleo. O óleo tá aqui. É isso, é a pior coisa que podiam inventar pra um jogo do Sonic e botaram aqui, sabe? Tanta coisa legal do Sonic Mania pra reaproveitar e eles pegam uma fase tão bonita de água e transformam num... Enfim. E olha que a história dessa fase deve ser muito intensa, porque o Dr. Eggman invadiu um lugar que praticamente é um templo místico esquecido e tá cheio de óleo, como se tivesse extraído petróleo. Meu amigo, isso aqui tá em todo lugar. E olha que você consegue subir até as estrelas e o céu é estrelado e roxo. E olha que o contraste pra entrar nos interiores das bases do Eggman aqui fica na loucura, inclusive com os pequenos tourinhos aqui, o Boi Bumbá que fica jogando uma mola pra te jogar pro alto. Cara, eu vou confessar pra você que eu achei isso aqui muito interessante, só que eu fiquei preso de verdade entre essas duas plataformas aqui. Ai, é cansativo. Chegamos aqui na Starry Night, uma fase um pouco diferente. É uma noitada, só que um pouco mais eletrônica. Os Badniks são eletrônicos, o cenário é mais eletrônico. Tem muitas referências estelares por aqui, só faltou o Ristar aparecer aqui nesse jogo. Só que aqui tem a armadilha pronta, porque tem alguns Badniks que são foguetes e que estão embaixo de gangorras, que se você não sair pulando rápido, você pode ficar preso lá com eles e eles explodem. Dá pra sair correndo tanto aqui, e tem muita referência, até no final do primeiro ato. Tipo, tem umas bolinhas coloridas que saíram de um jogo chamado Puyo Puyo. Tem aqui o Sonic do Sonic CD da tela secreta. E tem esse letreiro em japonês aqui, que se você souber, comenta aí nos comentários. O segundo ato, ele é diferente. Você tá muito mais num arranha-céu praticamente aqui. Mas eu acho muito estiloso o cenário azul escuro pra representar a noite, mas com umas estrelas meio roxas. E eles pegaram uma fase que era muito tensa, que era uma das últimas fases do Sonic Mania, que é a Titânica Monárquica. Pelo menos representaram aqui aquele momento tenso que você fica preso num carrinho junto com o Egg Robô, que só levava pra morte. Mas aqui tá de boa. O ruim é que tem Badnik que fica mirando em cima de você, querendo a sua alma. Só que aqui eles reaproveitaram o chefe, cara. Ai, meu Deus. Que é o que... Aqueles Egg Robôs voltaram aqui com uma frota policial. Já vimos ele no Sonic Mania. Então, vou te explicar aqui de uma forma bem resumida. O Egg Robô policial vai vir com a sua frota, com os cacetetes, mas ele tá aqui com lança-míssil. Pra derrotar ele, é tranquilo. Escape dos mísseis laranja, mas acerte o míssil gordinho, aquele azul, que vai ricochetear e acertar aquele helicóptero, acabando com o Egg Robô. É assim. Então, esse jogo meio que acaba por aqui, porque eu achei que ele já tava completo. Você tem um seletor de fases à esquerda e a única coisa que faltou seria o Special Stage, porque é a única coisa liberada aqui. E aqui você vai no Special Stage. Os caras reaproveitaram o Special Stage que já tinha, mudaram o layout. Claro, tá diferente, mas é só uma troca de sprite e textura do 3D e não muda nada. É só você controlando alguém da turma do Sonic e atrás de OVNI. Só que assim, eu acreditei real que isso aqui era o fim do Sonic Mega Mix, né? Se realmente era um Sonic Mega Mix completo, mas tem uma parte a mais aqui, que você pode explorar e ficar feliz, que no caso seria o modo clássico, que é jogar uma versão recriada um por um lá do Mega Drive. Só que em vez de ir em fases que eu já fui, irei nas fases que faltaram. City Outkids. Essa fase é um cassino de pinball, que é uma mistura de muita coisa que a gente já viu, mas dá pra sair correndo pra caramba, porque tem muito bloco quadrado, Badnik ricocheteando. E sim, isso aqui saiu lá da versão original do Mega Mix. Ela é tão rápida, mas tão rápida, que até na live que eu joguei esse jogo aqui no canal, o jogo ficava travando na tela. Tanto Badnik e tem tanto duto que você entra pelas paredes que deixa você meio tonto. Só que eu não voltei direto pro seletor de fase. Eu fui direto pra Mystic Maze. Só que ela tá com o visual do Mega. E ela é muito mais bonita aqui, se for comparar com a versão que você viu lá na versão Mega Mix. Parece que os caras estão recriando não só a versão original, mas também estão tentando adaptar uma versão nova, como se fosse o Mega Mix 2. Isso pra mim é uma grande surpresa, porque eu só esperava as fases adaptadas do Mega Mix original aqui. Mas você tem esse templo, que é completamente diferente do que estavam fazendo na versão nova. Você tem as fases aparecendo, um cenário que lembra a Labyrinth Zone, só que
que ao mesmo tempo ela é muito mais externa, parece mais uma fase claustrofóbica, você fica muito preso em caminhos que tem que ficar apertando um botão, porque se você não apertar o botão, você pode ficar afogado e a água vai subindo, a água vai descendo. É uma loucura, assim, tem que sair correndo e dar uma sensação de urgência que eu não esperava. A mesma coisa acontece com a Story Night. Assim, é meio engraçado, né? Porque a fase antes estava totalmente tecnológica, aqui ela é muito mais contida. Ela tem muito looping pra ficar correndo, tem os Badnik que são ruins de você matar, porque eles são invencíveis, porque na verdade a morte deles é eles se explodindo, mas você corre até as alturas no céu estrelado pra poder pegar um looping e terminar a fase. Então vamos aqui pro final. Chegamos aqui na Metallic Base. Aqui você tem esteiras, maquininhas de choque, túneis pra você ficar entrando e saindo e claro, não poderia faltar plataformas que ficam se movendo em zigue-zague tentando te esmagar. E se você deixar, vai ser esmagado mesmo. Eu acho irônico que em fases com eletricidade como um alvo e inimigo, o Sonic consiga pegar escudo elemental. Só que aqui tem que tomar cuidado onde pisa, porque senão o Sonic pode cair pra fora da fase. Isso aqui me lembra as fases tecnológicas do Sonic do Mega Drive. E é irônico porque ela foi feita em cima de uma hack, então tá tudo de boa. É quase uma releitura da Scrap Bran, o primeiro grande laboratório do Eggman do passado. E olha que é uma releitura tão bem feita que o último chefão tá aqui. É aquela máquina que o Dr. Eggman usa pra tentar esmagar, enquanto tem espinho pra tudo quanto é lado e o Sonic pula entre plataformas que ficam se movendo, senão ele pode cair no espinho. Isso porque tem que escapar também de um monte de choque que vai perseguindo ele enquanto cai. Cara, isso aqui pode deixar você que tem TDAH desesperado. É Sonic, não é um jogo pra ser difícil. Tanto que é assim que o Sonic consegue finalmente vencer ele, só que não. O jogo vai trollar, vai ficar muito mais difícil com o Dr. Eggman acelerando, coisa que não tinha na hack original, mas é bem interessante, porque quando a SEGA refez esse chefe no meio do Sonic Mania, é claro que os malucos aqui dessa equipe que trabalhou nesse hack já só iria aproveitar o código pronto e transformar no chefão final. Tanto que quando o Dr. Eggman finalmente é derrotado, ele fica lá pra explodir junto com seu laboratório, nem tenta fugir. E assim, o Sonic libera aqui uma cápsula de animais final, faz uma manobra, indo de boa e termina a história do jogo, com direito a uma viagem de Tornado pelos céus e explicando aonde o Ray estava na história toda, viajando com o Tornado. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo. Só não esquece que o Shadow, ele também é jogável no Special Stage e ele tá esquisito.